Olá! Hoje vamos ver como podemos medir objetos 3D com o Smart Runner Measurer 3D. O sensor fornece o volume, as dimensões, a rotação e a posição de um objeto. Esses resultados são relevantes para várias aplicações. Por exemplo, à medida que os objetos se movem em uma esteira, você precisa das dimensões deles para que possam ser classificados por tamanho. A rotação também é importante quando é necessário determinar tanto as dimensões quanto a orientação dos objetos antes de paletizá-los. Para esta demonstração, já montamos nosso Smart Runner acima de uma esteira. A tecnologia que usamos aqui é a tecnologia de visão estéreo. Ela se baseia em duas câmeras 2D integradas ao sensor, uma à esquerda e outra à direita, que capturam imagens 2D da cena a partir de posições diferentes. No centro do sensor, há um projetor que lança um padrão único sobre a cena. Esse padrão auxilia na correspondência das duas imagens 2D, o que então cria a imagem de profundidade, a informação 3D. Para configurar o sensor, iniciamos nossa ferramenta de visualização e configuração, o Visolution. Na visão geral do dispositivo, temos a opção de buscar sensores na rede através do botão de atualizar ou conectar um sensor específico via IP conhecido, através de adicionar dispositivo. Selecionamos o sensor que montamos aqui. Bem-vindos! Este é basicamente o nosso menu inicial. Aqui temos várias opções. Podemos usar o assistente para os dados brutos do Smart Runner 3D. Como não estamos usando a versão de dados brutos aqui, mudamos para o modo especialista. A partir dessa interface, também podemos realizar atualizações de firmware através da opção de manutenção, assim como importar ou exportar arquivos de configuração pela transferência de configuração. Agora, vamos clicar em Especialista. Aqui vemos a nuvem de pontos 3D da esteira transportadora. Para ajustar melhor os parâmetros, também podemos colocar o primeiro objeto na esteira. Para esta demonstração, primeiro colocamos uma caixa de papelão na esteira. Na parte superior, vemos os parâmetros que são relevantes para minha captura de imagem. Para uma opção de disparo, podemos acionar o sensor usando um disparo por hardware ou executá-lo no modo de disparo automático, que é o que estamos fazendo aqui. O que fica claro aqui é que recebemos significativamente menos pixels vindos da superfície preta da esteira. Por outro lado, a caixa de papelão é muito colaborativa. Ela reflete muita luz e nos fornece bons dados, então vemos muito mais pixels. Como queremos medir a caixa de papelão, podemos reduzir aqui os parâmetros de tempo de exposição para que tenhamos a captura ideal da caixa, e não da esteira. Assim, teremos a recepção ideal do objeto, e não a recepção ideal da esteira. Se descermos a página, vemos os parâmetros que são relevantes para essa aplicação deste sensor. Isso inclui o plano de referência, o que significa que precisamos definir aqui a distância entre o sensor e a esteira. Nessa aplicação, podemos definir manualmente a distância entre o sensor e a esteira. Para isso, primeiro mudamos a visualização para a parte inferior e exibimos o sensor e a grade. Se dermos um zoom, podemos ver que na configuração atual, a origem do sistema de coordenadas está na frente do sensor. Queremos deslocá-la para o plano de referência, já que queremos as posições relativas a esse plano de referência. Porque queremos que o resultado seja a posição em relação ao nível de referência. Na nossa configuração, como você pode ver aqui, a distância entre o sensor e a esteira é de 1,6 metros. Podemos ajustar esse valor aqui. O importante é que a gente desloque o sistema de coordenadas para baixo ao longo do eixo Z. Temos um sistema de coordenadas destro. Os eixos X e Y permanecem na mesma orientação. Mas como estamos deslocando para baixo, movemos para menos 1,6 metros em relação à câmera. Já especificamos isso aqui.
Agora, quando mudamos o sistema de coordenadas para o plano de referência, você pode ver, ilustrado aqui com as linhas azul e vermelha, que o plano de referência está na origem. Depois, definimos a região de interesse. Isso é especialmente útil quando a parede lateral de uma esteira transportadora aparece na imagem, ou quando outros objetos estão visíveis. Esses elementos não devem ser considerados nos cálculos, garantindo que apenas a área relevante seja analisada. Voltamos à vista frontal para definir primeiro a região de interesse nos eixos X e Y. Podemos usar a opção Visualizar ROI para exibi-la. Agora, por exemplo, podemos reduzir um pouco a região de interesse e ver como ela se ajusta. Em seguida, podemos ajustar a região de interesse no eixo Z. Como deslocamos a origem do sistema de coordenadas para o plano de referência, o valor inferior agora é zero, e na direção da câmera, que aponta ao longo do eixo Z negativo, inserimos a altura da região de interesse. E para a nossa configuração aqui, 20 centímetros são suficientes. Definida a região de interesse, podemos ocultá-la para ver a medição do objeto. Para isso, podemos visualizar o resultado, que é exibido usando uma caixa delimitadora. Para uma melhor visualização, podemos ocultar a grade novamente. Os resultados são exibidos aqui na área inferior esquerda. O primeiro resultado é a rotação. A rotação se refere ao eixo X do lado mais longo do objeto. Também podemos exibir o volume, o comprimento, a largura e a altura do objeto. O primeiro valor nas dimensões é sempre o lado mais longo. O quarto resultado é chamado de centro, ou também posição. Ele mostra a posição do objeto em relação ao plano de referência, e exibimos as coordenadas ali. Uma vantagem da nossa tecnologia de sensores é que temos a capacidade de capturar imagens estáticas. Isso significa que obtemos as informações da cena em X, Y, Z com uma única captura, e assim podemos medir um objeto como uma caixa de papelão ou outros objetos, mesmo estando parados. Também podemos capturar cenas dinâmicas com a mesma facilidade. Isso quer dizer que, se o objeto se mover na esteira, ou mesmo se o sensor se mover, isso não afeta o cálculo das dimensões, do volume, da rotação e da posição. Os resultados permanecem precisos e estáveis. Antes de iniciarmos a esteira, é importante lembrar que definimos uma região de interesse. Isso significa que limitamos o campo de visão do sensor que monitora a esteira. E se a caixa sair da região de interesse, como você pode ver aqui, apenas uma pequena área da embalagem permanece dentro da região de interesse. Só essa parte é usada para o cálculo. A parte da caixa que está fora da região de interesse é ignorada. Devido ao tamanho reduzido da montagem, a esteira nesta demonstração está funcionando em uma velocidade reduzida. No entanto, o sensor pode medir objetos que se movem a velocidades de até 2,5 metros por segundo. Em seguida, vamos conferir como a aplicação lida com objetos de contornos e formatos irregulares e como consegue processar diferentes geometrias com precisão. Porque o sensor pode medir mais do que apenas objetos em formato de caixa. Para demonstrar isso, estamos colocando um envelope de envio na esteira. Como você pode ver, esse envelope de envio tem alturas, comprimentos e larguras diferentes. Em objetos irregulares, cria-se uma caixa delimitadora nos contornos, como o envelope de envio. As dimensões que são apresentadas se referem às medidas da caixa delimitadora. A orientação do objeto também se refere à caixa delimitadora. Existe uma característica especial que vou mencionar quando se trata do cálculo de volume.
Nós não calculamos o volume da caixa delimitadora. Em vez disso, calculamos o volume do objeto. Pode ocorrer sombreamento, já que o sensor só enxerga a superfície de cima. Como resultado, o volume calculado é uma aproximação do volume real do objeto. Em seguida, colocamos um pacote típico de logística do varejo na esteira. Aqui, as latas e seus contornos são reconhecidos corretamente, mas o sistema considera o conjunto como um único objeto. Assim, o pacote completo é tratado como uma única unidade durante a análise. Isso é muito importante para processos como a paletização, que necessita do volume e as dimensões do conjunto completo. Aqui você pode ver que objetos com todos os tipos de superfícies podem ser colocados na esteira e medidos. Mesmo superfícies metálicas brilhantes, como essas latas, não são um problema para o sensor. No entanto, se encontrarmos superfícies mais desafiadoras, como espuma preta, podemos facilmente ajustar os parâmetros para a de captura de imagem. Especialmente com objetos escuros, temos a opção de fazer ajustes através da exposição, tempo e ganho. Se aumentarmos esses valores, vemos um sinal significativamente mais forte, o que melhora a qualidade dos resultados. Em comparação com sistemas de visão, temos a vantagem de que a avaliação dos dados da imagem acontece diretamente no sensor. Isso significa que não precisamos de uma unidade de avaliação separada ou de um IPC. Recebemos os resultados diretamente do sensor e podemos usá-los imediatamente em nossas aplicações. Se você tiver dúvidas ou interesse em nosso produto, entre em contato com a Pepperell Fuchs.